queima quando lê a palavra de Deus, porque é viva e eficaz. Deus é Deus, o que vem para nos salvar. Vamos em pé, irmãos, ler o livro do profeta Isaías, no capítulo 43, versos 1 a 13. Isaías 43, nós leremos até o verso de número 13. Diz assim a bendita palavra do Senhor. Mas agora, assim diz o Senhor que te criou, ó Jacó, e que te formou, ó Israel. Não temas, porque eu te remi, chamei-te pelo teu nome, tu és meu. Quando passares pelas águas, eu serei contigo. Quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti. Porque eu sou o Senhor, teu Deus, o Santo de Israel, o teu Salvador. Dei o Egito por teu resgate, e a Etiópia e Sebá por ti, visto que foste precioso aos meus olhos, digno de honra, e eu te amei. Darei homens por ti e os povos pela tua vida. Não temas, pois, porque sou contigo. Trarei a tua descendência desde o Oriente e a ajuntarei desde o Ocidente. Direi ao norte, entrega, e ao sul, não retenhas. Trazei meus filhos de longe e minhas filhas das extremidades da terra, a todos os que são chamados pelo meu nome e os que criei para a minha glória e que formei e fiz. Traze o povo que ainda que tem olhos é cego e surdo, ainda que tenha ouvidos. Todas as nações congreguem-se e povos reúnam-se. Quem dentre eles pode anunciar isto e fazer-nos ouvir as predições antigas? Apresentem as suas testemunhas e por elas se justifiquem, para que se ouça e se diga: verdade é. Vós sois as minhas testemunhas, diz o Senhor, o meu servo a quem escolhi, para que o saibais e me creiais, e entendais que sou eu mesmo, e que antes de mim Deus nenhum se formou, e depois de mim nenhum haverá. Eu sou o Senhor, e fora de mim não há Salvador. Eu anunciei salvação, realizei-a e a fiz ouvir. Deus estranho não houve entre vós, pois vós sois as minhas testemunhas, diz o Senhor. Eu sou Deus. Ainda antes que houvesse dia, eu era, e nenhum há que possa livrar alguém das minhas mãos. Agindo eu, quem o impedirá? Pode assentar, irmãos. A bênção fundamental da aliança, do pacto, do testamento, do compromisso do Senhor com Israel está em alguns textos bíblicos, e eu selecionei um deles, Jeremias, capítulo 30, verso 22, para nos recordarmos, irmãos, deste relacionamento. Jeremias 30, 22, diz-nos assim: portanto, assim diz o Senhor Deus: vós sereis o meu povo, eu serei o vosso Deus. Vós, Israel, sereis o meu povo. Eu, o Deus de Israel, o Deus que formou Israel, serei o vosso Deus. Este é o pacto que o Senhor propôs a Israel. Com grande amor, sendo ele Deus, chamou um povo pequenino, indefeso, comparado com outros povos sem grandes recursos, para revelar a sua glória a todos os povos. Israel deveria ser uma luz para as nações, caso tivesse obedecido ao Senhor e permanecesse fiel a este pacto. Isso nem sempre aconteceu, irmãos. Muitas vezes, tristemente, o mais honesto de todos os livros que a Bíblia relata que Israel quebrou o pacto com o Senhor.
E sempre por esse motivo, Deus tirou a mão de sobre Israel e permitiu, por exemplo, invasão de inimigos, castigo de povos impiedosos, a pobreza, a enfermidade, a tristeza do seu povo amado. Deus chamou Israel muitas vezes ao arrependimento, porque percebeu que Israel foi capaz de olhar para as crenças dos povos que viviam à sua volta e se envolver com a adoração a esses ídolos. Isaías, nessa segunda parte do livro, da parte de Deus, apresenta um tribunal. Deus chama todos os povos, confronta Israel e diz ao seu povo: agora digam, na presença de todos os povos, em que falhei com vocês. Apresentem o testemunho acerca de um outro Deus, de todos esses povos que estão aqui neste tribunal, aquilo que eles fizeram por seus povos, se eles ouviram as suas preces, se eles concederam libertação, se eles, os falsos deuses, os ídolos, prometeram vida eterna. No tribunal de Deus, Israel é convocado a avaliar a sua história e pensar acerca do pacto que um dia fora quebrado diante do Senhor. Meus irmãos, vejam nos versos 8 e 9 de Isaías 43, quando o Senhor diz: traze o povo que tem olhos, mas não enxerga, tem ouvidos, mas parece que não me ouve. Reúnam todas as nações e apresentem agora testemunhas do que outros deuses podem fazer por Israel. Aquilo que esses outros deuses fizeram por outros povos. Mas eu quero confrontar com o testemunho que deve ser dado acerca do Deus de Israel, todos que estão aqui nesse tribunal. Meus irmãos, este é o testemunho que se pode dar acerca do Deus eterno, do Deus verdadeiro, o Deus de Israel. Isaías 43, 1 a 13, texto que lemos agora há pouco. Entenda que Israel, em seu relacionamento com Deus, de algum modo tipifica o relacionamento do Senhor com a sua igreja. E claro, a igreja é formada por membros, por indivíduos, por redimidos, por salvos. Então esse texto, ao falar do pacto de Deus com Israel, que é o pacto apresentado ao povo de Deus, à igreja, é também a oferta do Senhor para cada um de nós. Como eu disse, irmãos, o livro de Isaías é dividido por algumas partes, especialmente por conta dos temas e da cronologia do livro. Esta é a segunda parte. Nesta segunda parte, Isaías está apresentando aos cativos a confrontação da parte de Deus num verdadeiro tribunal. Muitos estavam se perguntando: onde está o Deus de Israel? Alguns dos judeus estavam entre si comentando que Deus havia se esquecido do seu povo e até das suas promessas. Então aqui está o Senhor solenemente dizendo: vocês quebraram o pacto, mas se estiverem dispostos a se arrependerem e se voltarem para mim, eu continuarei sendo fidelíssimo ao pacto que vocês quebraram e que eu propus no princípio da história de Israel. Então aqui o Senhor apresenta o testemunho que pode ser dado dele mesmo, e Israel não poderia negar. E aqueles que o conheceram não poderiam divergir. Que testemunho é esse que pode, que deve ser dado sobre o único Deus verdadeiro? É isso mesmo que você ouviu. Nós, crentes em Jesus Cristo, reconhecemos que a palavra de Deus não erra. Reconhecemos que a palavra de Deus é verdadeira. Portanto, reconhecemos que existe um Deus, aquele que é apresentado na palavra como Criador e sustentador de todas as coisas, inclusive da sua vida. Porque só existe um Deus, é claro que Ele é o Deus verdadeiro. Quem é Ele? É o Deus que cria. O Senhor está dizendo no verso 1, Israel, chamando-a aqui de Jacó,
A nação também é chamada de filha de Jacó, ou de bichinho de Jacó, ou de descendência de Jacó, porque do patriarca Jacó nasce o nome de Israel. Jacó também era Israel. Então o Senhor diz: eu sou aquele que te criou, ó Jacó, aquele que te formou, ó Israel. E no final do versículo ele diz: tu és meu. Eu te criei, tu és meu. Vejam no verso 9, irmãos, quando o Senhor diz: reúnam todos os povos, chamem todos os povos para ouvirem isso. E o que o Senhor tem a dizer? Verso 6, entreguem os meus filhos, do norte e do sul, de longe tragam minhas filhas, das extremidades da terra chamem aqueles que são meus. Verso 7, aqueles que criei para a minha glória e que formei e fiz. O Deus verdadeiro é o Deus criador. Deus criou um povo, Israel, assim como ele criou Adão, o primeiro homem. Meus irmãos, Deus é criativo, Deus é poderoso para criar. Todos nós fomos criados por ele. Em Adão fomos criados. No segundo Adão, que é Jesus, fomos recriados. Em Isaías 44, no verso 2, é dito a Israel mais uma vez: assim diz o Senhor que te criou. Quando não existia povo, quando Abrão, o primeiro patriarca, ouviu o chamado do Senhor, que povo existia? Nenhum. A esposa de Adão, Sara, sequer pôde engravidar. O Senhor que te criou e que te formou desde o ventre e que te ajuda. Não temas, ó Jacó, servo meu, ó amado, a quem escolhi. Quem, irmãos, poderia explicar melhor do que a Bíblia a criação do mundo, a criação do homem, a criação de todas as coisas? Ao falarmos do Deus eterno, do Deus vivo e verdadeiro, do único Deus, precisamos começar do começo. Ele é o Deus que cria. Nem mesmo um ateu consegue em absoluto afastar-se de Deus, porque a vida do ateu é a declaração de que existe um Criador. Nada mais absurdo, irmãos, do que dizer que a criatura não tem Criador, do que dizer que a vida não tem um doador. Até o ateu precisa admitir que não dá para negar a existência de Deus o tempo todo, com sinceridade. Em algum momento é justo, é honesto admitir que alguém o criou. O cientista Albert Einstein escreveu o seguinte: quanto mais acredito na ciência, mais acredito em Deus. O universo é inexplicável sem Deus. Parece que lemos um manual de teologia cristã. À primeira vista, irmãos, parece que lemos literatura evangélica. Um cientista, eu não preciso explicar quem ele foi, o que fez, dizendo: quanto mais acredito na ciência, mais acredito num Deus que criou todas as coisas. E isso Einstein dizia porque, ao perceber a complexidade de todas as coisas, Einstein se recusava a dizer: tudo isso é fruto do acaso, é geração espontânea. Não há uma mente brilhante que pensou isso. Ele se recusou. Ele disse: o universo não tem explicação se não pudermos falar da existência de Deus. Eu fico com a palavra de Deus. No Salmo 19, a partir do verso 1, está dito aquilo que eu e você podemos conferir na cidade do Belo Horizonte. Amanhã pela manhã, ao acordar, lembre-se disso aí. Os céus proclamam a glória de Deus. O firmamento anuncia as obras das suas mãos. Um dia discursa a outro dia, e uma noite revela conhecimento a outra noite. Não há linguagem, nem há palavras, e deles não se ouve nenhum som. No entanto, por toda a terra se faz ouvir a sua voz, e as suas palavras até os confins do mundo. Aí pôs uma tenda para o sol. Você já ouviu algum dia da sua casa uma trombeta tocando e o anúncio: sol apareça?
Se um dia você estiver ouvindo isso, meu irmão, procure um médico, psiquiatra. Não é necessário. Meus irmãos, Deus criativo, organizado, belo, pleno em perfeição, estabeleceu. Existirão estações, existirão noite e dia, existirão firmamento, existirão os mares, existirão os animais, existirão a flora, os astros, e todos os dias os céus proclamam a glória daquele que criou os céus. Todos os dias. Um dia fala ao outro dia, dizendo: é o momento de acabar, e daqui a pouco é o momento de recomeçar o dia. Não há linguagem, não há palavras, mas nós ouvimos o recado de que há um sustentador de todas as coisas que foram criadas. É o Deus que cria, mas é também no tribunal de Deus apresentado como o Deus que salva. Vejam aquilo que nos diz Isaías 43:3, o texto que lemos inicialmente. O Senhor diz: eu sou Israel, o que te criou, mas eu sou também o teu Salvador, eu te resgatei. Meus irmãos, o Senhor livrou Israel da opressão da Babilônia, livrou da opressão do Egito, e utilizou-se de um rei chamado Ciro, da Pérsia, para dar ao seu povo libertação e retorno à sua terra. Mas, acima de tudo, o Senhor ofereceu a Israel libertação do pecado, ao apresentar uma lei que é boa, santa, pura, ao apresentar um caminho que não é tortuoso, ao dar a Israel profetas, ao dar revelações, ao estabelecer pactos, ao dar livramentos. O Senhor demonstrou que Ele é o Salvador de Israel. Em Isaías 43:25, o Senhor diz: eu mesmo, eu sou o que apago as tuas transgressões por amor de mim, e dos teus pecados não me lembro. O Senhor diz: eu amo a minha glória, e eu então perdoo o arrependido, porque eu quero que ele tenha comunhão comigo, e não é possível ter comunhão comigo se não estiver santificado por minha palavra. Então, irmãos, ao falarmos da redenção de Israel, nós estamos falando de um Deus que poderia ter deixado Israel acabar. Aliás, a teimosa existência de Israel é uma evidência da grandeza de Deus e da veracidade da Bíblia. Explique, por favor, como esse povo tão desolado, tão perseguido, por fim, há quase 2 milênios, foi espalhado sob dura perseguição de Roma, disperso por toda a terra. Como explicar a existência desse povo? O Deus redentor. A palavra que é utilizada aqui, irmãos, para redenção, é a mesma que é utilizada para aquele parente, tantas vezes mencionado na Bíblia, que poderia pagar pela libertação de um familiar seu. Poderia retomar terras, poderia retomar parentes escravizados. Ele era o remidor, ele era o redentor. Então o Senhor está dizendo que Ele mesmo pagou pela libertação de Israel. O que Ele fez? Ele deu a Ciro a oportunidade de vencer os inimigos de Israel. E Isaías, na continuidade do livro, virá narrar essa promessa do Senhor que se concretizará. O povo de Israel viria a experimentar a libertação da Babilônia, porque Deus é o Deus que salva. Ele elaborou um plano infalível para redimir Israel, mas Ele também elaborou um plano que chega a Jesus, em quem eu e você temos redenção. Ele nos criou, não para que sejamos destinados ao inferno. Segundo a palavra de Deus, o inferno, a condenação eterna, a perdição sem fim, é para o diabo e seus anjos. Deus que te criou, tanto te ama, que Ele providenciou redenção. Jesus, o Deus que se fez carne, veio a esse mundo, assumiu a condição de homem para te substituir no lugar da punição, para dar a vida dele em substituição à sua vida perdida.
Se você vier a crer em Jesus Cristo, caso não tenha crido, você poderá experimentar o que é verdadeira libertação do poder do diabo, o que é verdadeira libertação da direção do pecado, o que é verdadeira libertação do terror da perdição eterna. Você, crendo em Cristo, poderá dizer: Ele é o que me criou, mas é também o que providenciou salvação na pessoa do seu Filho, que, sendo santo, se entregou carregando sobre si os pecados de toda a humanidade. Meus irmãos, ele elaborou um plano infalível em Jesus. Em João 3, no verso 17, a palavra do Senhor sentencia que o Senhor Jesus Cristo, o nosso Salvador, o Redentor eterno, veio ao mundo não para condenar, não para julgar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. O mundo está perdido. E quem é o mundo? O conjunto dos indivíduos, dentre os quais estamos nós. O Filho de Deus veio ao mundo com grande amor para nos conceder uma oportunidade de perdão, livramento da condição de condenáveis à eternidade sem Deus. Em Mateus, no capítulo 20, no verso 28, a palavra do Senhor diz que o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Amplie o final desse versículo. Ponha uma lupa espiritual e você verá ali o seu nome, se você é crente em Jesus Cristo. Quando eu leio por muitos, e como se eu pudesse tocar na tela e ampliar aquela informação, eu vejo entre aquelas letras Tarcísio, que foi criado e salvo por Jesus Cristo. E você? Você crê nisso? Meus irmãos, o Deus que cria é o Deus que salva, mas ele fala mais de si mesmo. Ele diz que é o Deus que age com poder, sempre fez isso na história de Israel. Olhe, por favor, para o verso 2. Isaías 43, 2. Quando tiveres que passar pelas águas, eu estarei contigo. Israel passou, irmãos. O Senhor transpôs as águas do Mar Vermelho e do Rio Jordão. Quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti. Sadraque, Mesaque e Abidnego foram lançados à fornalha de fogo ardente, mas o Senhor os livrou. Meus irmãos, são evidências do poder de Deus na história de Israel. Depois de ter dito que Ele é o Criador e o Salvador, aliás, do verso 11 o Senhor diz: fora de mim não há Salvador. No verso 12 o Senhor conclui: eu anunciei salvação, eu a realizei, eu a fiz ouvir, não há Deus estranho que salve. O Senhor diz: eu criei, eu salvei e poderosamente eu tenho guiado vocês. Notem o que o Senhor está dizendo: eu criei vocês e não os abandonei à própria sorte. Há quem diga isso. Deus existe, Ele é criador, mas Ele nos criou, estabeleceu leis para esse mundo e nós agora vivemos regidos por essas leis. Não é o que a Bíblia diz. A fiel palavra de Deus diz que Ele criou. Olha você aqui, a sua vida, a sua respiração, os seus olhos que me enxergam agora, eu também te enxergo. Aquilo que está funcionando no seu corpo sem que a todo tempo você deva dizer freneticamente: intestino, trabalhe, processe o alimento. Sem que você tenha que dizer: diafragma, trabalhe, pulmões, funcionem. Você não precisa agora ter que pensar: será que todos os meus neurônios estão funcionando? Você não precisa agora se incomodar com o sangue que está em velocidade extraordinária passando por artérias, por veias. Isso tudo indica que Deus te criou. Você não é, graças a Deus, produto do acaso. Como se diz no popular, você não é filho de chocadeira, você tem pai. O Senhor te criou, mas Ele te criou com tão grande amor que Ele não te abandona. É o Deus que nos chama à salvação. Vejam, meus irmãos, o que nos diz a palavra de Deus. Age poderosamente para mostrar que Ele é o Salvador, o Redentor, o amigo, o ajudador.
Isaías 44, nos versos 6 e 7, o profeta continua dizendo da parte de Deus: assim diz o Senhor, Rei de Israel. Quem é ele? Seu Redentor. Quem é ele? O Senhor dos Exércitos. Assim diz o Senhor, ou seja, aquele que é seu dono, porque te criou. Aquele que tem redimido você, mas aquele que age poderosamente, o Senhor dos Exércitos. Eu sou o primeiro e sou o último. Jesus diz isso de si mesmo no livro do Apocalipse. Eu sou o primeiro e sou o último. E além de mim, não há Deus. Quem há como eu, feito predições desde que estabeleci o mais antigo povo, que eu declare e o exponha perante mim, que esse anuncie as coisas futuras, as coisas que hão de vir. Meus irmãos, uma das razões para que os cristãos creiam na palavra de Deus é que a Bíblia é o livro mais traduzido na história. A Bíblia é o livro mais lido de toda a história. É também o livro mais perseguido, mais questionado, que mais tem sido zombado. Mas não existe uma questão, note bem, não existe uma interrogação lançada sobre a Bíblia que os cristãos não tenham respondido com profundidade, com qualidade, com verdade. A Bíblia se defende, mas Deus tem nos usado para compartilhar essa defesa. Eis um humilde desafio. Digo que é humilde porque não parte de mim, mas é um desafio porque creio nisso. Apresentem as contradições da palavra de Deus. Simplesmente não há. Quando a humanidade cria firmemente que o século XX seria o século do progresso inevitável, que a paz seria encontrada pelo homem, que chegaríamos ao final do século XX como um mundo maravilhoso, fome vencida, máquinas nos permitindo ter conforto e uma vida melhor, chegamos esfacelados ao final de um século tenebroso. Guerras, fome, estranhamentos de povos e culturas, agonia, depressão, estresse para todo lado. Acrescentamos ao nosso vocabulário palavras que a geração anterior à nossa não conhecia. Como eu disse, estamos estressados, deprimidos, burnout. Nós estamos falando, irmãos, daquilo que a Bíblia sempre disse: o homem sem Deus irá de mal a pior. As coisas irão piorar até que Cristo venha. A palavra de Deus, mesmo quando na contramão, não recua e ao fim e ao cabo demonstra-se perfeita, verdadeira. Apresentem as contradições da palavra de Deus, não há. Meus irmãos, não existem perguntas feitas às Escrituras que não tenham sido respondidas. Talvez existam pessoas desatentas, distraídas, que não buscaram respostas, ou desonestas, que ouviram respostas, mas fizeram de conta que não ouviram. O Deus que tem agido com poder demonstra que a sua palavra se cumpre. Demonstra que todo aquele que crê no Criador e Redentor e dirige a sua vida por sua bendita palavra tem uma vida melhor. Pergunta aos irmãos: entre os genuínos crentes, há uma vida melhor ou pior do que esse mundo? Eu sei a resposta e você sabe. Olhe para os verdadeiros crentes. O que eles pensam da família, se eles desprezam ou se eles amam até o fim a família que têm. Olhe para os verdadeiros crentes, se eles desprezam seu corpo com a prática irrefletida dos vícios ou se eles preservam a saúde e cuidam daquilo que nós chamamos de templo do Espírito Santo. Olhe para os crentes, eles são encontrados falando baixarias, palavras indecentes, palavras impuras, ou são pessoas que sinceramente querem falar aquilo que é justo, aquilo que é bonito, aquilo que é puro, aquilo que é limpo. Olhem para os crentes estão interessados em ganhar a vida de modo fraudulento, ou os crentes são pessoas que estudam, trabalham e se esforçam por viver honestamente? Eu não sei responder por todo mundo que se diz crente. Eu sei que ao longo da minha vida eu tenho conhecido milhares e milhares de pessoas que creram no Deus Criador, Salvador e Poderoso. E a vida dessas pessoas foi transformada radicalmente para melhor. A palavra de Deus é verdadeira. E a sua vida, meu irmão em Cristo, demonstra isso. Eu e você
Somos testamento vivo de que a palavra de Deus é correta, de que é aplicável, de que os resultados da vida de alguém que decide colocar a sua vida à disposição da palavra de Deus tem uma vida admirável. Moody, o grande evangelista, dizia: o mundo está para ver o que Deus pode fazer em, para e através de uma vida que decida entregar-se completamente nas mãos de Deus. O mundo está para ver. Meus irmãos, é o Deus que cria, salva e age com poder. Um certo homem comprou um veículo novo de uma marca confiável, modelo de luxo, uma senhora máquina. E ele saiu da agência em que comprou aquele carro extraordinário e resolveu, como era dia de folga, sair dirigindo e conhecendo aquela máquina possante. E ele tomou a estrada e saiu dirigindo. Mais ou menos 150 quilômetros depois, o carro parou. E ele agora na rodovia com aquele carrão parado, indignado, telefonou para a agência e disse: é um absurdo o que aconteceu comigo. Comprei esse carro novo. Vocês me prometeram que esse carro não quebra. Vocês me disseram que eu não teria dor de cabeça. E eu saí daí há menos de 2 horas, estou aqui agora na rodovia e o carro não funciona. E as pessoas daquela empresa correram, solicitaram reboque, chamaram técnico, foram ao encontro dele e ao chegar lá encontraram um homem bravo. Vejam o que vocês aprontaram comigo, esse carrão e eu aqui parado na rodovia. O que é que aconteceu? Onde está o defeito? E um técnico, muito seguro, disse: o defeito está no senhor, porque esse carro só funciona com combustível, faltou combustível. O carro é bom, a máquina é boa, mas sem gasolina ou álcool ou etanol não existe possibilidade de funcionar. Essa é a sua vida. Você que foi criado por Deus com muito amor, que recebeu capacidades extraordinárias, que tem tido a oferta em Cristo Jesus de vida nova e esperança eterna. Mas você não quer crer em Cristo, mas você não se rende a Cristo, mas o combustível da vida nova, que é o Espírito Santo, você não recebeu porque não creu em Cristo. Você é o carro enguiçado porque você não quer o combustível. Mas Deus te criou com muito amor e te oferece salvação com graça e poderosamente tem te cercado de cuidados. E mais uma prova disso é que você me ouve agora falar das grandezas de Deus. Ou você acredita que Deus não te conduziu para que você chegasse a esse lugar nessa noite? Domingo à noite, irmãos. E este auditório está lotado. É natural ao homem, num domingo à noite, o prenúncio de uma semana inteira de trabalho. Amanhã é dia útil de trabalho. É natural que tanta gente esteja num templo evangélico cujos atrativos são a pregação da palavra e os louvores ao nome do Senhor. Não! O Senhor conduziu você a esse lugar porque Ele te ama, porque Ele quer falar ao seu coração. Você acredita mesmo que Deus foi apanhado de surpresa quando no final da tarde você disse: eu irei lá daquela igreja hoje? Você acredita mesmo que não há mão de Deus nisso? Que Ele não trabalhou em seu coração, que Ele não te permitiu ter certas experiências, que Ele não te permitiu passar por certas lutas, ansiedades, questionamentos, de tal modo que Ele te espremeu para que você chegasse a esse lugar? O Deus que te criou te ama tanto que nessa noite Ele te diz: creia em mim e seja salvo. Poderosamente Ele te trouxe a esse lugar. Nesse lugar aqui agora existem anjos do Senhor. E quem é crente não se espanta quando eu digo isso, porque homens e anjos que creem no Senhor têm provado da bondade, da misericórdia dEle. Saiba você que eu dei esse exemplo, para que você saiba que existe uma vida espiritual, uma realidade espiritual que é invisível. E por que os anjos estão aqui nessa hora, irmãos? Eles estão aqui nessa hora porque anjos e homens que reconhecem Jesus como Salvador se alegram em dar toda a glória ao nome do Senhor. Nós não os cultuaremos, sabemos que todo culto deve ser dado somente ao Senhor nosso Deus, mas sabemos que existem
espíritos ministradores a favor dos santos, usados soberanamente pelo Senhor para cuidar da igreja do Senhor, dos crentes em Jesus, do povo de Deus. Então acorde, assim como Deus te conduziu a esse lugar, à nossa volta, uma realidade espiritual que contempla, por exemplo, a presença de anjos nesse lugar, que enquanto nos ouvem dão glória ao Deus da palavra. E enquanto nós louvamos ao Senhor, eles sabem, o Senhor é digno de louvor e se preparam para que eternamente cantem acerca da santidade de Deus no céu. Você acredita mesmo que você foi criado para viver míseros anos de vida aqui nesse mundo? E você então morrerá, o seu corpo irá para o pó e nada mais existirá? Não, 1000 vezes não. O Deus grandioso que criou o universo e a sua vida não te criou para viver um punhado de anos aqui e para que tudo se acabe. Não, esse é o Deus Criador, Salvador e poderoso que nos tem guardado, como é dito no verso 5 de Isaías 43. Não temas, pois, porque sou contigo. Verso 13, ainda antes que houvesse dia, eu era. O Senhor se apresenta a Moisés dizendo: eu sou o que sou, eu sempre existi. Nenhum há que possa livrar alguém das minhas mãos. Agindo eu, quem o impedirá? Meus irmãos, assim como Deus ensinou a Israel que não precisaria temer o inimigo, não precisaria temer o algoz babilônico, não precisaria temer os ídolos das nações. Quem hoje crer no Deus eterno e Criador, Salvador, quem nele confia, pode ter certeza de que é acompanhado e guardado até mesmo quando tenha que andar pelo vale da sombra da morte. Porque o Senhor que nos criou, o Senhor que nos tem oferecido salvação e que poderosamente tem agido a nosso favor, é aquele bom pastor do Salmo 23. É aquele que nos permite ser acompanhados por bondade e misericórdia por todos os dias da nossa vida. Por favor, olhe para a sua mão. É isso mesmo, abra a sua mão, olhe para a sua mão como eu estou olhando para a minha. Quem tem um furo aí no meio da mão ou no pulso? Quem tem um furo? Dá para ver de um lado ao outro. Alguém? Levante a mão. Você não tem, porque os furos foram para as mãos de Jesus. Ele teve misericórdia de sua vida. Ele um dia te criou, com amor perseverante, te oferece salvação por meio daquele que subiu à cruz, foi perfurado por cravos, teve o seu corpo traspassado por uma lança que o feriu gravemente. Ele assumiu sobre si uma coroa de espinhos. Ele foi maltratado, foi rejeitado, foi humilhado, foi espancado, foi torturado, porque ele muito amou você, porque poderosamente ele executou um plano para a sua salvação, porque ele tem tido misericórdia da sua vida. E agora, no tribunal de Deus, o que você dirá? Que você, que ídolos adotados pelo povo brasileiro, que outras experiências são válidas para a sua vida, ou você, diante da palavra de Deus, dirá, assim como o Senhor insta Israel a dizer, você dirá: eu creio que existe um único Deus, o Deus verdadeiro. Ele me criou, Ele é o meu Salvador, Ele poderosamente age em meu favor, Ele me guardará de todo mal. Você pode reconhecer pelo testemunho de Israel e de cada crente do novo Israel, que é a igreja, que existe um único Deus, o Deus verdadeiro. Mas quem é Ele para você? Você já tem dado o testemunho dele? Aqui nesta igreja, há muita gente que pode dizer: eu estava perdido e o Senhor me encontrou. Eu estava condenado e Ele me libertou. Eu estava atribulado frente às terríveis perspectivas da vida pós-morte e Ele me deu segurança de vida eterna. E você? Você dará qual testemunho do Deus único e verdadeiro? A minha oração é que nessa noite todas as pessoas aqui digam: eu sei quem Ele é. É o Criador, Salvador, poderoso e guardador da minha alma. Vamos orar.